Lucas, Marina, Rafael e Bianca sempre foram fascinados por lendas antigas. Na pequena cidade costeira onde moravam, histórias sobre o Farol da Esperança circulavam como advertências. Diziam que quem entrasse lá após o pôr do sol jamais voltaria. Curiosos e ousados, decidiram que era hora de provar que tudo não passava de um conto bobo. Noite fechada, mochila pronta e coragem no peito, seguiram em direção ao desconhecido. O caminho até o farol era estreito, ladeado por árvores retorcidas e sons estranhos. O farol, há anos desativado, surgia sombrio e imponente contra o céu estrelado. As ondas batiam com força nas pedras, como se quisessem alertá-los. Marina hesitou ao ver a porta semiaberta, mas Lucas a tranquilizou. Eles respiraram fundo e entraram, sem saber o que os aguardava. O cheiro de mofo e maresia invadiam o ambiente, enquanto o piso de madeira rangia a cada passo. Rafael acendeu uma lanterna, iluminando paredes descascadas e móveis antigos. Havia marcas de mãos na poeira, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Bianca sentiu um arrepio ao ouvir passos vindos de cima. Deve ser o vento, sussurrou, tentando se convencer. As lendas falavam de um faroleiro solitário, desaparecido misteriosamente há décadas. Alguns diziam que seu espírito vagava pelo local, protegendo o farol das forças do mar. Outros acreditavam que ele enlouquecera e se jogará das escadas. Enquanto subiam os degraus enferrujados, o silêncio se tornava cada vez mais opressor. Cada um lutava contra o próprio medo. Na sala de comando, encontraram diários antigos, cobertos de poeira e páginas amareladas. Lucas abriu um deles e leu: "Se a tempestade vier, não entrem, não subam." Um trovão ribombou à distância, como resposta imediata. Marina queria sair, mas Lucas insistiu em continuar. "É só superstição", ele disse, tentando disfarçar o próprio nervosismo. Enquanto folheavam os diários, vozes sussurradas começaram a ecoar pelas paredes. Pareciam dizer seus nomes, prolongados como se viessem do próprio vento. Bianca apertou a mão de Marina, sentindo o frio invadir seu corpo. "Vocês ouviram isso?" perguntou Rafael, e todos se calaram. O som cessou, deixando um silêncio ainda mais assustador. Decidiram investigar o andar superior, onde a luz do farol ficava. Os degraus subiam em espiral, estreitos e úmidos. No meio do caminho, Bianca parou bruscamente. "Eu vi alguém lá em cima", disse, apontando. Uma sombra fugidia passou pela abertura, rápido demais para ser um animal. Marina começou a chorar, desejando nunca ter vindo. Lucas, determinado a não voltar atrás, subiu primeiro. A luz da lanterna tremulava, lançando sombras grotescas nas paredes. Cada passo fazia as tábuas gemerem como se carregassem memórias antigas. Chegando ao topo, viu uma figura imóvel perto da janela quebrada. Quando se aproximou, não havia ninguém. Apenas um casaco velho pendurado. Rafael sugeriu que saíssem dali imediatamente, mas Lucas se recusava. "A gente veio até aqui, não vou sair de mãos vazias", insistiu. Enquanto discutiam, a tempestade começou a se formar lá fora. Relâmpagos iluminavam o mar, revelando ondas imensas. O farol parecia vibrar com cada trovão, como se ainda estivesse vivo. De repente, uma porta que não haviam notado se abriu sozinha. De lá, veio um cheiro forte de sal e ferrugem. As vozes retornaram, agora mais claras: "Saí, antes que seja tarde." Marina gritou, e a lanterna de Rafael caiu, quebrando-se. Na escuridão, só restava o som do vento e dos batimentos apressados. Marina tateou no escuro até alcançar a lanterna reserva na mochila. A luz fraca revelou a sala abandonada, onde uma mesa com papéis antigos chamou sua atenção. Entre as páginas, havia um diário empoeirado, com a capa rasgada. Rafael pegou o livro e leu em voz alta: "Se alguém estiver lendo isso, fujam agora." Bianca começou a tremer. As palavras pareciam escritas com pressa, algumas quase ilegíveis. O faroleiro descrevia uma tempestade que havia surgido sem aviso, anos atrás. Ele relatava ter visto rostos no mar, mãos batendo nas janelas. E que, desde aquela noite, estranhos visitantes desapareciam no farol. Lucas, incrédulo, tentou disfarçar a apreensão. De repente, o barulho de passos ecoou novamente, vindo do andar inferior. Eles se entreolharam, sem coragem de descer. Rafael apontou para a janela. Lá fora, a tempestade estava mais próxima. Raios riscavam o céu,
revelando as ondas monstruosas. Era tarde demais para escapar pelo lado de fora. A única opção era descer ou se esconder. Lucas decidiu investigar quem estava ali. Se for alguém, precisamos saber, disse, tentando parecer firme. Marina agarrou-se a Bianca, enquanto Rafael o acompanhava. A escada rangeu com seus passos, o vento uivando como um aviso. Chegando ao térreo, perceberam que a porta havia se fechado sozinha. Os diários estavam espalhados, como se alguém os tivesse remexido. No meio da sala, uma figura encapuzada permanecia parada, imóvel. A luz da lanterna tremulava, dificultando ver o rosto. Lucas avançou devagar, chamando: "Quem está aí?" A figura virou-se lentamente, revelando um rosto antigo e pálido. Os olhos pareciam vazios, mas transmitiam uma estranha tristeza. "Não deveriam ter vindo", murmurou a voz rouca e abafada. Marina e Bianca gritaram, mas o velho não avançou. Apenas ergueu a mão, apontando para o alto. Ele se apresentou como Elias, o antigo faroleiro, desaparecido há 40 anos. Explicou que havia morrido durante a tempestade, preso no farol. Desde então, tentava avisar visitantes sobre o perigo. "O mar não perdoa quem desafia sua fúria", alertou. Mas ninguém nunca o ouviu. Lucas, desconfiado, perguntou por que as vozes tentavam assustá-los. Elias disse que os sussurros não vinham dele, mas de outras almas presas ali. Antigos pescadores e visitantes que não conseguiram escapar. O farol era uma prisão de almas afogadas, mantidas pela tempestade eterna. Um estrondo interrompeu a conversa. A estrutura tremeu violentamente, poeira caindo do teto. Rafael olhou pela janela e viu uma onda colossal se aproximando. "Se ficarmos aqui, vamos morrer", gritou. Elias apontou para uma porta secreta, que levava a um túnel antigo. Sem pensar, eles correram, seguidos pelo velho espectro. O túnel estreito descia por baixo da falésia, úmido e escuro. Bianca escorregou, quase caindo, mas Marina a segurou. Lá fora, a tempestade rugia, como se o mar quisesse engolir tudo. Dentro do túnel, o ar era denso e gelado, impregnado de sal e medo. As paredes eram de pedra irregular, cobertas de musgo e marcas estranhas. Elias seguia à frente, sua figura translúcida iluminada pela luz fraca. Bianca tremia, enquanto Marina tentava manter a calma. "Falta muito?" perguntou Lucas, ansioso. Elias explicou que o túnel levava a uma caverna secreta, usada por contrabandistas antigos. Mas advertiu que os espíritos não permitiriam a saída tão facilmente. "Eles estão famintos, sentem o cheiro de vivos", disse, e sua voz desapareceu na escuridão. Um sussurro ameaçador preencheu o espaço. De repente, formas escuras começaram a se mover nas paredes. Pareciam vultos humanos, com olhos brilhantes e sem rosto. Rafael tropeçou, derrubando a lanterna. Por um instante, tudo ficou escuro. Marina gritou ao sentir mãos geladas tentando agarrá-la. Lucas reagiu, puxando Marina, enquanto Bianca segurava Rafael. A luz voltou, revelando as sombras recuando. "Não parem de andar", ordenou Elias, agora mais distante. O túnel parecia mais longo do que antes, cada passo pesado como se o chão puxasse seus pés. O grupo corria, ouvindo os sussurros se tornarem gritos distantes. A cada curva, esperavam encontrar a saída. Mas o túnel parecia mudar, como se tivesse vontade própria. Marina percebeu que estavam andando em círculos. Bianca caiu de joelhos, exausta e apavorada. Marina tentou consolar Bianca, mas ela estava quase desmaiando de medo. "Levanta, a gente consegue", suplicou, com lágrimas nos olhos. Rafael olhou para Lucas, esperando alguma solução. Mas o amigo estava tão perdido quanto eles. Foi então que Elias apareceu novamente. O faroleiro revelou que o túnel exigia um sacrifício. "Para alguém sair, outro deve ficar", disse, com pesar. As palavras caíram como uma sentença de morte sobre o grupo. Marina recusou-se a acreditar. "Deve haver outro jeito", gritou. Mas Elias balançou a cabeça. O tempo era curto. As sombras voltavam, mais agressivas. Lucas, determinado, disse que ficaria. "Eu trouxe todos até aqui, é minha culpa", declarou. Rafael tentou impedi-lo, mas Lucas insistiu. "Se eu ficar, vocês têm a chance." Marina chorou, abraçando-o. As sombras se aproximavam, suas formas ondulantes ameaçando tomar o lugar.
Lucas empurrou os amigos, forçando-os a seguir Elias. Bianca, em prantos, aceitou. Rafael, relutante, carregou Marina. O som dos gritos de Lucas se perdeu na escuridão atrás deles. Ao fim do túnel, uma luz fraca apareceu, como a promessa de liberdade. Elias desapareceu ao alcançar a entrada, deixando apenas o som das ondas. Os 3 restantes correram, sentindo o peso da perda. Marina olhou para trás, mas só havia sombras. Saíram na praia, longe do farol, onde a tempestade já se dissipava. O céu começava a clarear, revelando o rastro de destruição. Barcos destruídos, árvores arrancadas e destroços espalhados. Bianca soluçava, ainda em choque. Rafael mal conseguia acreditar no que tinham vivido. Marina, porém, sentia algo estranho. O ar estava pesado, como se a tempestade nunca tivesse existido. A cidade parecia intacta, sem sinal de destruição. Nenhum barco desaparecido, nenhuma árvore caída. Isso não faz sentido, murmurou ela, confusa. Foram até a vila buscar ajuda, mas ninguém sabia de nada. Os moradores diziam que aquela noite fora calma. Não houve tempestade alguma, garantiu o pescador mais velho. As lendas sobre o farol nunca existiram. Marina sentiu as pernas falharem. No jornal do dia, não havia notícias sobre Lucas, nem qualquer desaparecimento. Bianca tentou ligar para ele, mas seu número não existia mais. Rafael buscou registros, mas parecia que Lucas nunca tinha vivido ali. Era como se ele tivesse sumido da história. Desesperados, voltaram à praia. No lugar onde saíram do túnel, só havia areia. Marina encontrou um objeto semi-enterrado, o diário antigo. Na capa, uma inscrição, a quem ousar esquecer. Folheando, viu uma foto antiga, e nela, Lucas, vestido de faroleiro. Marina ficou paralisada, sem entender. A foto mostrava claramente Lucas, mais jovem, entre antigos pescadores. O diário dizia que ele era o faroleiro que desaparecera há décadas. Bianca desmaiou, incapaz de suportar a revelação. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso não pode ser, repetia Marina. Rafael lembrou dos sussurros, das vozes chamando pelo nome de Lucas. Era ele quem deveria permanecer desde o início. O farol havia chamado sua alma de volta, e o ciclo precisava se repetir. Lucas nunca fora apenas um amigo. A verdade era que Lucas estava morto há 40 anos. Seu espírito, preso, atraía novas vítimas para substituir-se. Quando alguém se sacrificava, o ciclo recomeçava. Mas agora, ele finalmente retornará ao seu lugar. Marina chorou, entendendo a maldição. Rafael quis destruir o farol, mas o diário alertava: a destruição condena todos. A única saída era manter o segredo. Ninguém mais poderia ir até lá. Bianca, recuperada, concordou, embora marcada para sempre. O trauma jamais desapareceria. Prometeram nunca mais falar sobre aquilo. Jogaram o diário no mar, esperando encerrar a história. Mas no horizonte, o farol ainda brilhava. Uma luz pálida e contínua, como se chamasse por novos visitantes. Marina soube, então, que aquilo jamais terminaria. Meses se passaram desde aquela noite, mas nada voltou a ser o mesmo. Marina acordava suando frio, ouvindo o eco de gritos vindos do mar. Bianca mudará-se para longe, tentando apagar da memória tudo o que viveram. Rafael isolou-se, consumido pela culpa. Mas o farol continuava lá. Uma noite, Marina recebeu uma carta sem remetente. Dentro, havia uma única frase: o farol chama por você. O medo voltou instantaneamente, junto com lembranças que ela tentou enterrar. Rafael, ao saber, ficou apavorado. É impossível, isso acabou. Bianca, por telefone, chorou. As marcas da maldição não tinham desaparecido. No espelho, Marina via reflexos que não a acompanhavam. Portas batiam sozinhas. Vozes chamavam por Lucas, como se esperassem seu retorno. Mas ele já estava lá. Então quem mais o farol queria? Essa pergunta os atormentava. Certa madrugada, Rafael desapareceu. A polícia o procurou por semanas. Apenas Marina sabia onde encontrá-lo. Na praia, ao lado do farol, suas pegadas sumiam na areia. Como se ele tivesse entrado no mar. Bianca retornou à cidade, desesperada, temendo o pior. Marina então entendeu: o farol não chamava apenas uma vez. Ele prendia as almas ligadas ao segredo.
Um a um, eles seriam chamados de volta. Bianca seria a próxima. Mas o maior medo de Marina não era morrer, era descobrir que ela já estava morta. Determinada a encerrar aquilo, Marina decidiu voltar ao farol. Sozinha, enfrentaria o que fosse preciso. Ao entrar, o cheiro de sal e madeira podre a invadiu. Ecos de passos antigos a acompanhavam. No alto da torre, a luz piscava, hipnotizante. Era como um convite. Na sala principal, encontrou Bianca, pálida, como se já soubesse que aquele seria seu fim. Não consegui fugir, disse a amiga, a voz embargada. Elias apareceu, agora mais sólido, olhando com pena. Vocês nunca saíram daqui, revelou. Marina gelou. Como assim? O velho explicou que, na verdade, nenhum deles havia escapado naquela noite. O túnel era uma ilusão criada pelas almas presas. Eles morreram afogados, e só as consciências vagavam, repetindo eternamente a busca pela saída. Lucas, Rafael, Bianca e Marina, todos mortos. O mundo lá fora era apenas memória distorcida. Ninguém os reconhecia porque suas existências se apagaram. O jornal, a vila intacta, as ligações que não existiam, tudo fazia sentido. A verdade final era pior do que qualquer fantasma. E ninguém jamais escaparia. Na última cena, Marina olhou pela janela do farol. No horizonte, viu jovens se aproximando pela trilha da praia. O ciclo recomeçava. Sua voz se perdeu no vento. Fujam, por favor. Mas, como sempre, ninguém ouviria. E o farol continuaria brilhando. Para sempre.